Bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um mineral importantíssimo, o magnésio. Então eu vou dedicar um vídeo inteirinho a falar desse importante mineral que precisa ser suplementado. Se você tem dúvidas sobre quais são os benefícios do magnésio, vem comigo. Meu nome é Fernanda Bosch, sou biomédica esteta e minha área é saúde e estética. Então esse vídeo é inteirinho dedicado a esse importantíssimo mineral que é o magnésio. O magnésio faz parte de mais de 350 reações no organismo, faz parte de todas as rotas metabólicas e ele tem importantíssimas funções no nosso organismo. O magnésio, ele precisa ser suplementado. Por quê? O nosso solo aqui no Brasil, ele não é um solo vulcânico. Isso significa que o nosso solo é pobre em magnésio e, consequentemente, os alimentos também são. A nossa água é muito pobre em magnésio. Então, normalmente, esse mineral precisa, sim, ser suplementado. A gente encontra, obviamente, o magnésio em alguns alimentos, como, por exemplo, no abacate, na semente de girassol, nós encontramos nas nozes, nas castanhas, nas folhas verdes, no limão e na bergamota, mas numa pequena quantidade. Então, por isso e pela pobreza de magnésio no solo, a gente normalmente precisa sim suplementar o magnésio. Então, normalmente, se você pedir a dosagem de magnésio nos seus exames bioquímicos, vai dar lá, provavelmente, dentro dos valores normais de referência, porque o magnésio está presente em todos os nossos tecidos do nosso organismo. Só que a dosagem correta para o magnésio é o magnésio eritrocitário, e aí sim vai apresentar uma deficiência em quase todas as pessoas, então por isso a gente fala muito da suplementação com o magnésio. Então vamos começar falando dos benefícios então do magnésio, um dos mais importantes que é na regulação do metabolismo do cálcio. Então o primeiro grande benefício do magnésio é em relação ao equilíbrio dele com o cálcio. Então normalmente a relação ideal entre magnésio e cálcio deveria ser 1,2 cálcio para 1 magnésio. Devido à pobreza de magnésio no nosso solo e na nossa água, normalmente a relação fica de 5,9 cálcios para 1 magnésio. O que significa isso? O cálcio, ele é coagulante, enquanto que o magnésio é anticoagulante. Além disso, a suplementação com magnésio é super importante porque quando a gente aumenta, por exemplo, agora falando muito em suplementação com vitamina D, a gente aumentando a vitamina D, a gente aumenta cálcio junto. Então, aumenta a absorção de cálcio para dentro do organismo. E ele fica ali de bobeira em veia e artéria. Então, se você suplementa com o magnésio, você direciona esse cálcio que foi absorvido pelo organismo para o osso, para o lugar correto, prevenindo então aí hipercoagulações, né, infartos e inclusive AVC. Outro grande benefício do magnésio é na hipertensão. O magnésio indiretamente aumenta muito a quantidade de óxido nítrico, que tem ação vasodilatadora. E além disso, ele também bloqueia canal de cálcio. Então, a ação antihipertensiva, ela beneficia muito pacientes então que têm essa patologia. O magnésio tem outro grande benefício que é aumentar o aporte energético dentro do organismo. E quem não quer ter mais disposição e energia? De que maneira o magnésio pode nos dar mais energia ao organismo? O magnésio, ele nos fornece ácido málico, que é uma matéria-prima para o ciclo de Krebs e, consequentemente, é um booster mitocondrial. A mitocôndria é uma das organelas que fabricam energia no nosso organismo, produzem ATP. E o ATP, que é a nossa moeda energética, ela é codependente de magnésio. Então, para termos energia dentro do organismo e para a gente aumentar o aporte de energia, é preciso, sim, suplementar com magnésio. E por aumentar bastante essa energia, principalmente energia muscular, ela fornece alívio para a dor. Então, a suplementação com magnésio, ela é muito benéfica para atletas, por exemplo, para alívio da dor muscular. Então, outro grande benefício do magnésio é no sono, na ansiedade e na depressão. Então, quem
né, com estresse de hoje em dia, não tem uma dificuldade para dormir ou sofre de ansiedade, síndrome do pânico. O magnésio, ele beneficia muito pessoas que têm dificuldade para dormir, ansiedade ou depressão. De que maneira ele beneficia as pessoas com isso? Bom, o magnésio, ele tem a capacidade de atuar na membrana do neurônio e ele ajuda a reduzir a ação do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório dentro do sistema nervoso central, que é fundamental, obviamente, para memória, para aprendizado, mas quando o glutamato está em excesso, a pessoa fica naquele estado de alerta o tempo inteiro. Então, o magnésio, ele equilibra isso e ele potencializa a ação do GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Então, ele facilita muito e beneficia as pessoas que sofrem, então, de síndrome do pânico, transtornos de ansiedade. Em 2017, saiu uma revisão sistemática da literatura falando sobre a suplementação do magnésio e os benefícios dele na ansiedade. Não tem muitos estudos, na verdade, sobre isso, mas esse estudo, essa revisão sistemática, utilizou, se não me engano, 8 artigos, e alguns artigos, então, comprovaram o benefício do magnésio. Logicamente, ele estava ali associado com outras vitaminas, então a gente não sabe bem se era devido apenas ao magnésio ou associação com as outras vitaminas, mas são os estudos, então, que comprovam a ação do magnésio na ansiedade, na depressão e na facilitação, então, do sono. Ação antioxidante. Não é que o magnésio tenha ação antioxidante, mas o magnésio é cofator para a produção das nossas enzimas antioxidantes do organismo, como, por exemplo, a superóxido dismutase, também conhecida como SOD. O magnésio, ele também melhora a sensibilidade à insulina, então ele diminui a resistência à ação da insulina, então ele melhora o perfil, então, de pacientes com diabetes. Para atletas, então, existem alguns artigos na literatura que falam que a suplementação, então, do magnésio melhora os níveis de testosterona, então, facilitando aí o ganho de massa muscular. Então, o magnésio, ele participa de mais de 350 reações no organismo, como a gente havia falado, não tem como num vídeo a gente falar das 350, eu coloquei aqui algumas das principais funções que eu considero muito importante para o nosso organismo. O magnésio pode ser utilizado por qualquer pessoa. O magnésio, ele é muito seguro, mas obviamente ele pode ser contraindicado para algumas pessoas, principalmente naquelas pessoas que têm insuficiência renal, que não estão fazendo diálise ainda. Então, acho que essa seria a principal contraindicação. Muito cuidado também com intoxicação por magnésio. Normalmente, a dose usual de suplementação é em torno de 300 miligramas. Tem alguns artigos e tem alguns outros profissionais que prescrevem em torno de 600 miligramas de magnésio, mas o excesso de magnésio, como ele potencializa a ação do GABA, que tem ação relaxante, até por isso ele ajuda no sono, pode dar uma intensa fraqueza muscular. Então, acho que a principal contraindicação seria para pacientes que têm insuficiência renal, que não estão fazendo diálise, e a intoxicação, né, excesso de magnésio. O magnésio é um mineral hidrossolúvel, então ele não tem a capacidade de se acumular no organismo e o excesso acaba sendo eliminado pela urina. Mas é bom ter o cuidado, então, aí de manter a dose dentro dessa faixa de 300 miligramas. E agora eu acho que o mais importante, quais são os tipos de magnésio que a gente pode suplementar? Eu acho que o magnésio que a gente mais conhece aí é o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio vocês compram em qualquer farmácia, em sachêzinho, normalmente sachês com 33 gramas. E a forma mais comum das pessoas utilizarem é diluírem esse sachê em 1,5 litro de água e consumir ao longo da semana, ao longo do dia, em torno de 50, 100 ml aí ao dia. Obviamente, esta jarra de 1,5 litro de água, ela tem que ser mantida na geladeira, ela dura uma semana, depois tem que ser repetida o processo de fabricação, digamos assim, porque ela acaba perdendo validade. E o único inconveniente é que o cloreto de magnésio, ele tem uma ação laxativa. Então, em pessoas que já têm o funcionamento intestinal normal, ela pode soltar um pouco o intestino. Já pessoas que têm prisão de ventre, a suplementação com cloreto de magnésio pode beneficiar. Acho que você tem que ter muito cuidado com o magnésio que tem nesses polivitamínicos prontos de farmácia.
Por quê? Porque normalmente o magnésio que tem esses polivitamínicos prontos, ele não tem uma dose adequada e ele não está na forma quelada, que é a forma de fato biodisponível e melhor absorvida pelo organismo. Então, normalmente ele está na forma de óxido de magnésio ou estearato de magnésio, que não é biodisponível ou tem baixa biodisponibilidade no organismo. Então, a melhor maneira de fato é suplementar através da manipulação do magnésio, e tem hoje vários produtos bons no mercado com blend de magnésios quelados. A outra grande vantagem de a gente acabar manipulando o magnésio ou tomando então esses suplementos de magnésio é que ele não vai ter o gosto amargo que o cloreto de magnésio que eu falei anteriormente, que é diluído em água, tem. Eu acho que um dos principais magnésios quelados que eu gosto é o treonato. Seria o magnésio treonato. Por quê? O magnésio treonato ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, de chegar ao sistema nervoso central. Então, aquele benefício para quem, por exemplo, quer melhorar a qualidade do sono, porque ele potencializa a GABA, ele aumenta a produção de melatonina indiretamente, para quem tem problemas de ansiedade, de doença do pânico, se beneficiam muito com o treonato. E para quem estuda muito, que quer ter muita energia cerebral, melhorar as conexões cerebrais, sinapses, capacidade de concentração e memória, então deve suplementar o magnésio, mas na forma do treonato, que é que melhor penetra então no sistema nervoso central. Para os atletas, para aqueles que querem energia muscular, eu aconselho muito mais a manipulação, então, do magnésio na forma de dimalato e na forma de taurato. Por quê? Porque eles têm a capacidade de aumentar, então, a energia mitocondrial, que é a organela que produz energia, e eles também têm a capacidade de aumentar a massa muscular. Então, para quem quer ter bastante energia muscular, né, e também alívio da dor muscular, eu aconselho a manipulação dessas duas formas de magnésio. Além disso, nenhuma das formas, nem o dimalato, nem o taurato e nem o que eu falei anteriormente, que é o treonato, eles não têm ação laxativa nenhuma, como o cloreto de magnésio de sachêzinho que eu falei lá no início do vídeo. Existe também o magnésio citrato, magnésio glicina ou magnésio bisglicinato. Então, são todas formas de magnésio quelado que são, então, muito bem absorvidas pelo organismo. Então, se você está aí assistindo o vídeo e está pensando assim, nossa, mas eu queria muito manipular o magnésio para melhorar a qualidade do meu sono, minha ansiedade, melhorar minha concentração, melhorar minha memória, me dar energia cerebral, que seria então o magnésio treonato, mas eu também quero energia muscular, eu também quero ter alívio de dor, eu também quero que ele participe de outras reações do meu organismo, então eu quero manipular na forma de taurato, dimalato, glicina ou citrato. Por isso que a manipulação nos permite fazer um blend e jogar então doses de magnésio nessas diferentes formas, né? E existem no mercado prontas também marcas boas de magnésio que já vêm com esses blends prontos, os que atuam tanto no sistema nervoso central como em outras partes do organismo. Então, por exemplo, para pessoas que sofrem de hipertensão e têm algum problema cardiovascular, eu gosto muito do blend que usa o magnésio na forma de citrato, na forma de glicina e na forma de dimalato. Né? Então, é um blend para quem tem problema de hipertensão. Claro que se você ainda tem associado uma ansiedade, pode colocar ali o magnésio taurato junto na formulação. Só que sempre lembrando, né, que a soma toda do blend, o ideal é que não passe de 300 miligramas. Então, eu espero que vocês tenham gostado e curtido bastante esse vídeo sobre a suplementação do magnésio. Se você já suplementa magnésio, dá uma olhadinha aí em qual é a forma quelada que você suplementa. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu procuro responder para vocês. Então, curtam o vídeo, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo.